A graça e a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs. Eu sou a pastora Rejane, pastora ali na Igreja Batista Família Aliança, no bairro Planalto, em São Bernardo do Campo. E hoje vim aqui para compartilhar uma palavra de Deus para o teu coração. Uma palavra que fala muito ao meu coração e a qual eu procuro assim colocar em prática na minha vida. Amém? Eu quero falar hoje sobre convicção de fé. Você tem convicção de fé? Você é uma pessoa convicta? Pois é, para isso eu quero ler um texto que está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 30. Nós vamos ler os versículos 19 e 20, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Vemos aí o Senhor dando um poder de decisão ao seu povo, um poder de escolha. Graças a Deus que o Senhor deixou sua palavra para direcionar nossas escolhas. Nós vemos muitos crentes antigos de igreja que ainda não têm convicção nas coisas que creem. São salvos, têm Jesus nos seus corações, mas na hora de tomar decisão, na hora de decidir pela vida, decidir pelo bem, decidir em prol da palavra de Deus, e fica meio balançado, fica meio em cima do muro, não tem convicção, não tem firmeza naquilo que pensa e naquilo que crê. Cristãos que há anos vão na igreja e que uma pessoa que conheça um pouquinho mais da palavra de Deus e questione eles já se enrolam e não sabem o que responder. Meus irmãos, Deus nos deu o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, de escolher em função da própria vontade, né? O Senhor deixou para nós esse poder de escolha chamado livre-arbítrio, que nos diferencia uns dos outros. Nós somos seres particulares, especiais, únicos também porque temos poder de escolha. Deus não nos fez robôs, não nos fez papagaios para imitarmos uns aos outros. Não, Deus nos fez seres únicos com poder de escolha. Você tem poder de escolha. E nessa palavra que nós lemos, o Senhor está falando: eis que eu te mostro a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe o que você quer, né? Josué também, ele falou ao povo de Israel, lá no capítulo 24:15, diz assim: se porém não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou se aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha aí, ele deixou o povo escolher. Vocês querem servir a quem? Aos amorreus, aos filhos, aos outros povos, mas eu escolho, eu e a minha casa, nós escolhemos servir ao Senhor. O problema é que em algumas situações se torna até fácil decidir, mas em algumas situações ficamos perdidos, ficamos sem saber para que lado ir e muitas vezes escolhemos por ficar em cima do muro ou tomamos decisões fracas, decisões sem convicção. Minhas irmãs, a diferença que faz você ter convicção no que você escolhe e no que você crê é tremenda. Uma oração sem convicção, sabe, sem vontade, sem certeza, sem saber o que quer,
É uma oração que não alcança os céus muitas vezes. Mas quando você ora com convicção, com fé, sabendo o que quer, sabendo o que está pedindo e principalmente sabendo que essa tua oração agrada ao Senhor, é da vontade dele, então os céus se movem, né? Uma decisão realmente tomada, ela gera no teu coração um efeito tremendo que vai mover a tua vida em prol daquilo que você alcança. E para isso, nós precisamos buscar essa convicção, né? E eu queria falar sobre isso. Queria falar em alguns tipos de decisões que costumamos tomar em nossas vidas, que talvez não sejam as mais corretas, e também na decisão correta, no tipo de decisão correta. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre a decisão baseada no conhecimento. Às vezes nós tomamos decisões baseadas no conhecimento. Por exemplo, uma pessoa que ouve que o cigarro faz mal à saúde, que o cigarro não presta, que o cigarro é caro, o cigarro e as inúmeras desvantagens do cigarro. Ela muitas vezes decide, vou parar de fumar. Foi uma decisão baseada em um conhecimento. Ela ouviu falar que o cigarro não presta e resolveu parar de fumar. Eu tenho um conhecido que ele fumava muito, mas pensa numa pessoa que fumava muito. E do nada ele resolveu, por conta que todos falam que, né, o cigarro faz mal à saúde, por conta do conhecimento, ele resolveu parar de fumar. E ele passou muitos anos sem colocar um cigarro na boca. Mas os anos foram passando e houve um problema na sua vida, né? Acabou separando, seu casamento faliu. E a primeira atitude desse meu conhecido foi voltar a fumar. E eu fiquei pensando, meu Deus, depois de tantos anos, por que voltar a fumar? Por quê? Porque a decisão que ele tomou foi uma decisão fraca, porque foi uma decisão sem base, foi uma decisão tomada a partir de um conhecimento, de uma informação, né? Informações são boas, informações nos levam a ajudar a tomar uma posição. Sim, nós precisamos nos informar dos assuntos, né? Nós precisamos nos informar daquilo que decidiremos, ter conhecimento, isso nos ajudará em muito, mas a nossa decisão não pode ser baseada no conhecimento, né? Em algo que eu sei que eu devo fazer. Esse é um dos caminhos, mas não é o que vai nos trazer convicção, amém? Então, existem vários tipos de decisões que as pessoas tomam, né? Vão comprar um carro, eu vou comprar esse carro porque ele é o melhor, por causa disso, por causa daquilo, baseados no conhecimento que tem do carro. Mas ainda assim, é uma decisão com uma base fraca, é uma decisão que, se for tomada só por esse motivo, pelo motivo do conhecimento, tem tudo a cair por terra. Amém, minha irmã? Por isso, quando você for tomar uma decisão, que você conheça do assunto sim, que você busque sobre o assunto sim, mas que a tua decisão não seja só baseada no conhecimento, amém? Eu queria falar também de um tipo de decisão. O segundo ponto seria a decisão baseada na vontade. Essa é o tipo de decisão mais perigosa que existe. Vejamos Adão e Eva colocados no jardim, colocados no paraíso, né? Colocados naquela terra linda e maravilhosa, tudo perfeito, eles perfeito, tudo correndo muito bem.
E então o Senhor fala para eles: vocês podem comer de tudo aqui, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. E eles então tinham conhecimento de que aquele fruto não era para eles comer e era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas aí, tentados pela serpente, eles desejaram aquele fruto. Eles tiveram vontade de comer aquele fruto. E Eva comeu e deu a seu marido, que também teve vontade de comer aquele fruto. E nós sabemos as consequências dessa escolha baseada na vontade. Foi desastrosa. Nós vemos Davi também, tempo de guerra, deveria estar junto ao seu exército, fazendo as guerras que ele tinha que fazer, junto aos homens. No entanto, por sua vontade, escolheu ficar em casa. Escolheu olhar o que não deveria. E olha aonde foi parar essa escolha errada de Davi. Acabou tendo um caso com a Betseba e acabou por pecar, e nós sabemos que isso levou a matar Urias, isso levou a uma situação de pecado, de erro, que trouxe grandes consequências na sua vida. Por quê? Porque foram decisões, foi uma decisão baseada na vontade dele. Uma decisão com uma base muito fraca. E por incrível que pareça, às vezes julgamos Adão e Eva, às vezes julgamos Davi, mas muitas das vezes nossas decisões são baseadas nas nossas vontades. Eu quero isso. Homens, pais de família, abandonam suas casas, por desejar uma mulher que não lhes pertence, por querer, baseados na sua vontade. Irmãs, a nossa vontade é enganosa. O desejo do nosso coração tem que estar alinhado ao desejo do coração de Deus. Nós não podemos tomar uma decisão baseado no prazer, baseada na vontade, baseado naquilo que desejamos. Quantas vezes famílias decidem comprar um carro, um imóvel, porque desejam, porque almejam aquilo. E não medem as consequências, não vão buscar mais profundamente o que devem fazer e acabam por se endividar, por perder tudo que têm. Quantas vezes homens, por querer morar num outro lugar, por ter um sonho de ir para outro estado, arrastam suas famílias, tiram elas dali de onde elas estão, levam para outros lugares, para lá se estabelecerem sem consultar a vontade de Deus, sem saber se é isso que Deus tem para suas vidas, e acabam por se afundar, acabam por destruir a sua família, acabam por passar muitas necessidades. Irmãos, irmãs, o nosso desejo é algo perigosíssimo. Nós temos que tomar cuidado quando formos fazer escolhas baseadas nas nossas vontades. Isso até na hora de comprar roupa. Nós mulheres adoramos ir num shopping, comprar uma roupinha. Agora não tá dando para fazer isso por conta da pandemia. Mas às vezes compramos tantas roupas sem necessidade, sem convicção. Eu era uma que comprava muito a roupa. Será que eu gostei? Será que eu não gostei? Acabava comprando, chegava em casa, usava uma vez, não usava mais. Tenho procurado mudar isso em mim, tomar decisões mais sábias, mais assertivas, para que não erremos o foco, para que não soframos o dano, amém? Então essa questão da decisão baseada na vontade é uma outra base muito fraca para se tomar uma decisão.
Irmãs, eu também quero falar sobre a decisão baseada apenas na fé. Ah, mas a fé é a base de tudo, irmã. Você tem que ter fé para tomar uma decisão. Sim, a gente tem que ter fé para tomar uma decisão. Mas só a fé, só ela sozinha, é algo perigoso também para se tomar uma decisão. Vou contar uma história para vocês. Determinada época da minha vida, eu era nova convertida e foi um pastor na minha cidade e ele estava pregando que a gente tinha que engravidar daquilo que a gente queria, né? Então que a gente tinha que gerar aquilo, então que você tinha que, né, que determinar aquilo que você ia pedir ao Senhor, dar os detalhes daquilo que você queria, né? E que isso ia ser gerado em fé e que o Senhor ia responder porque você estava gerando aquele pedido. E eu, como nova convertida, resolvi então gerar algo. E aí eu pensei o quê? Eu admirava muito mulheres que dirigiam, né? E eu não dirigia. Então eu disse, eu vou pedir um Fuca para o Senhor. E eu orei, Senhor, eu quero um Fuca azul metálico, com as rodinhas assim, com a direção assim, com os bancos assim. E dei todos os detalhes do meu Fuquinha. E o pastor tinha dito que a gente tinha que, né, falar aquilo que a gente estava colocando em oração, né, compartilhar, né. E eu peguei e comecei a dizer para minha família, eu vou ganhar um Fuca do Senhor, eu tenho fé e eu estou orando, estou gerando em fé esse Fuca. E eu vou ganhar esse Fuca do Senhor. E aí comecei a orar por aquele carro e eu estipulei um prazo, até 31 de dezembro meu Fusquinha vai estar aqui. E comecei a orar e tal, e todo mundo perguntando do tal do carro, e foi. E chegou dezembro e nada do meu carrinho, e chegou no dia 31 de dezembro e eu ainda estava esperando o meu carrinho. E na virada do ano eu disse, Senhor, cadê o meu carrinho? E todo mundo perguntando, cadê o carro? Foi então que virou o ano e o meu carro, óbvio, não veio. E eu fui orar muito chateada com o Senhor, fiquei bastante chateada porque eu achei que eu tinha feito tudo certo, eu tinha posto a fé em ação. Eu tinha colocado minha fé em ação. E aí fui orar ao Senhor, né? E eu senti no meu coração, mesmo sendo nova na fé, eu senti o Espírito Santo falar comigo, para que você quer um carro se você não sabe dirigir? Por que eu vou te dar um carro? Irmãs, eu quero contar para vocês que até hoje eu não dirijo. Eu sou empresária, eu toco 2 lojas, eu vim para São Paulo, enfrentei a vida, eu não tenho medo de nada, mas eu tenho medo de dirigir, não dirijo até hoje e nem quero aprender. Não tenho a menor vontade de aprender. Agora eu te pergunto por que eu pedi aquele carro para o Senhor? Só por fé, só tentando exercitar a minha fé. É óbvio que isso não, né? O Senhor não podia me dar algo que eu não precisasse. Então, pessoas também baseadas em palavras de profetas destruíram suas vidas sem, né, baseados apenas na fé do que foi falado para eles, e outros tipos de decisões tomadas baseadas apenas na sua própria fé. Estou falando que fé não é bom? Não. Eu estou falando que quando você tomar uma decisão, você tem que ter fé? Sim. Você tem que crer? Sim. Muito pelo contrário, você tem que ter convicção. Mas não basta apenas crer. Não basta apenas crer. A fé, a convicção de fé é algo que faz toda a diferença para alcançarmos favor do Senhor. E por isso agora eu quero falar com vocês do último
né, do último quesito de decisão que a gente precisa, esse sim a gente precisa firmar nossos passos nele, firmar nossa fé nele, firmar nossas decisões nela. É a decisão baseada na palavra de Deus e na sua vontade. Minha irmã, quando você tiver um caminho a decidir, quando você estiver numa encruzilhada, quando você precisar tomar uma decisão sobre a sua vida, você precisa criar dentro de si uma convicção de fé, uma certeza de fé. E essa certeza de fé só poderá vir se você firmar ela na vontade de Deus e na palavra de Deus. Esses são os dois alicerces que vão gerar dentro de você uma convicção tão grande, uma fé tão grande e que vai trazer para você algo tremendo, que é a certeza das coisas que não se veem. É a fé verdadeira, é aquela fé inabalável. Amém? Para isso, irmãs, a gente precisa, em primeiro lugar, orar ao Senhor, buscar ao Senhor. Senhor, eu quero esse carro, eu quero essa bênção, mas isso está de acordo com a tua vontade? Não tome decisão, não escolha caminhos sem ter certeza que está dentro da vontade de Deus. Ah, quantas escolhas erradas, quantos caminhos errados por não saberem alinhar com a vontade de Deus. Pastores, eu conheço um pastor que resolveu comprar um templo enorme para sua igreja e ainda não tinha essa convicção de fé e acabou comprando e acabou se endividando e acabou pagando um preço muito alto por isso, ele e sua igreja. Compensação, conheço um outro pastor, do qual fui ovelha, que teve vontade de ter uma igreja, um templo próprio, mas aí foi para o joelho. Ajudei ele muitos anos em oração por aquela igreja e ele não deu partida na construção daquela igreja enquanto o Senhor não confirmou na palavra, enquanto o Senhor não deu sonho para uma outra irmã, onde mostrou até o projeto da igreja, onde o Senhor não confirmou de várias maneiras que aquele era o caminho. E então, depois de confirmado na palavra, depois de confirmado através de sonho, depois de confirmado de mais algumas formas, ele então se dispôs a construir a igreja. E hoje é uma das igrejas mais bonitas que tem na minha cidade. Ele já construiu a segunda e essa primeira, com suas salas de aula, uma igreja até que grande, acabou virando local de escola e outras atividades, e eles têm uma outra igreja, mas foi tudo feito debaixo de oração, debaixo de certezas. E assim nós precisamos buscar a Deus. Se você está pensando em tomar alguma atitude séria, alguma atitude que pode revolucionar a tua vida e a vida da tua família, se você está pensando em tomar essa decisão baseada apenas na tua vontade, baseada apenas no teu conhecimento, baseado apenas na tua necessidade, toma cuidado, minha irmã. Dá um passo atrás. Vai para o joelho, ora, peça a Deus se aquilo está alinhado com a vontade de Deus. E depois, então, busque na sua palavra a confirmação. Veja se isso está alinhado com a palavra do Senhor. E depois que essa convicção vier ao teu coração, aí então você pode ir sem medo. Sem medo. Irmãs, quando a gente ora com convicção do que o Senhor tem para nós,
então as coisas acontecem. E é por isso que precisamos orar a palavra. Senhor, está escrito, né? Está escrito aqui, Senhor, que aqueles que te obedecem serão abençoados, né? E seja o que for, busca na tua palavra, na palavra do Senhor e ora a palavra. A oração que faz a diferença é a oração na palavra. É quando você ora a palavra de Deus. Isso gera uma convicção. O livre-arbítrio nos dá poder de escolha. Você pode escolher, mas as escolhas desalinhadas com a palavra de Deus vão trazer grandes malefícios para a tua vida. Por isso eu te aconselho, minha irmã, procura convicção de fé, procura certeza. O teu parente está doente, vai na palavra de Deus, nas palavras que curam, vai na palavra que diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e ora em cima da palavra. Se você tem problemas familiares, vai em palavras sobre a família e ora em cima. Que isso, o Senhor vai começar a mover no teu coração uma convicção de fé. Irmãos, há pouco tempo atrás, antes da pandemia, uma irmã foi na minha loja e disse para mim que eu estava fazendo a obra do Senhor um pouco doente na época, e ela disse que tinha uma palavra do Senhor e que o Senhor tinha dito para mim que estava vendo que eu estava fazendo a obra dele mesmo na fraqueza, que eu estava sendo fiel, e que ele estava vendo isso, e que ele me mandava dizer que a porta que ele abriu, ninguém fecha. Isso gerou uma fé no meu coração, eu fui para a palavra de Deus, né? E até então a loja estava tudo bem. E agora, quando aconteceu a pandemia, que eu achei que eu ia perder minhas lojas, eu me firmei nessa convicção daquela palavra e fui buscar na palavra de Deus as bênçãos de Deus, daquele que serve ao Senhor, e orei e falei a palavra de Deus, e a minha loja tem passado por essa pandemia melhor do que antes, porque gerou uma certeza, uma convicção. Deus me deu convicção de que Ele era comigo, de que Ele ia me dar vitória. Deus nos mostra o que Ele quer fazer, mas nós temos que escolher buscar a Ele. Nós temos que escolher estar alinhados com Ele. Nós temos que escolher ter convicção do que cremos. Minha irmã, você não pode mais continuar nessa gangorra espiritual que tem movido a vida de muitas pessoas, que uma hora você está firme com Deus, na outra hora você não sabe no que crer. Uma hora você sabe qual é teu ministério, dali a pouco você não sabe mais se quer continuar dele. Uma hora você está firme com a sua família, dali a pouco você está sem convicção do que Deus quer para tua família, do que Deus quer para o teu ministério, do que Deus quer para sua vida profissional. Você precisa ser uma pessoa convicta no Senhor. Amém? Certeza, convicção e firmeza vão mover o coração do Senhor, porque essa certeza só vem se estiver alinhada com a vontade de Deus, amém? Por isso eu quero deixar nessa tarde para vocês, nesta palavra para vocês, busquem o que Deus quer para vocês, busquem convicção, amém? Vamos orar. Pai amado, Pai santo, Pai bendito, muitas vezes, Pai, temos escolhas a fazer, e nos sentimos desorientadas, perdidas, sem saber para que lado temos que ir. Pai, que o Senhor possa trazer ao coração das nossas irmãs, das minhas irmãs, uma certeza da Tua vontade. Pai, que elas sejam
rochas firmadas na rocha que é o Senhor, Pai. Que elas estejam firmes em sua fé, convictas em sua fé. Que nenhuma sorte, Senhor, de doutrinas, de ventos, de coisas externas venham derrubá-las, Senhor, das suas convicções, Pai. Traz certezas aos seus corações, Pai. Faz uma obra grandiosa. E essa pessoa que está, Senhor, balançada, que não sabe bem o rumo a tomar, que essa convicção trazida pelo Espírito Santo de Deus, pela sua palavra, venha ao coração dela e direcione os seus passos, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, minhas irmãs. A paz do Senhor a todas, convictas no Senhor. Amém? Até a próxima. Um beijo. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender